Olá, bom dia! Você que nos acompanha há mais de um ano nessa escola dominical online. Se está pela primeira vez, seja bem-vindo. E se já está ao longo deste um ano, receba também o nosso abraço. Novamente, a nossa escola dominical hoje será diferente, especial, porque o meu irmão, o reverendo Joani Correia Prestes, ainda se recupera da picada do mosquito da dengue. Graças a Deus ele está bem, mas ainda requer repouso. Razão pela qual eu estou aqui nesta manhã de domingo, para que juntos possamos estudar este livro precioso que é a Palavra de Deus. Então sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos trabalhar baseados em Tiago, o capítulo 4, do versículo 13 até o versículo 17. O tema vai ser: planos para a minha vida realizarei? Planos para a minha vida realizarei? Antes de nós iniciarmos a leitura da palavra, eu gostaria de convidá-los a orar comigo. Senhor, nós rendemos graças ao Teu nome, nós louvamos o Teu nome, nós engrandecemos o Teu nome e dizemos que nós o amamos, porque pela Tua graça nós estamos aqui. Fala conosco nesta manhã, nos dá compreensão através da ação do Teu Santo Espírito, nos dá a inspiração necessária para absorvermos a palavra e praticarmos no nosso dia a dia. Oramos agradecidos no nome precioso de Jesus. Amém. Planos para a minha vida realizarei? Tiago, capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 17. E eu convido você a pegar a sua Bíblia, a abrir a sua Bíblia e ler junto comigo. É muito precioso esse momento da leitura da palavra, da leitura da Bíblia, quando Deus fala conosco. Por gentileza, pegue a sua Bíblia, abra, localize Tiago, capítulo 4, e vamos fazer a leitura no Novo Testamento. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como uma neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, deverias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Em si, a palavra já seria a mensagem toda para nós nesta manhã. Mas por alguns instantes nós vamos refletir acerca dela. Tiago capítulo 4, do versículo 13 ao 17, é importante que nós compreendamos o contexto. Tiago fala aos ricos daquele momento de vida. Flávio Joséfo, um grande historiador, ele relata que os judeus haviam sido mortos por aristocratas, os ricos, os poderosos da época. A opressão sofrida, a dor, a dificuldade que a igreja enfrentava internamente, tudo isso foi fazendo com que o povo cristão, com que as pessoas da época ficassem esmorecidas, ficassem em dúvida, ficassem enfraquecidas. O trauma do passado, a perseguição da igreja, o presente, aquele momento que eles viviam tão atribulado, também de perseguições. E o que a gente
observa, o desejo de viver de qualquer forma e obter sucesso normal é normal a qualquer ser humano. Então era este o contexto que as pessoas viviam quando Tiago escreveu a sua carta. No momento de opressão, no momento de pressão, um desejo de progresso que era normal, mas que ao mesmo tempo ficavam em dúvidas qual direção seguir. Normal do ser humano. Reflita comigo nesta manhã. A Covid, ela foi um alerta para o mundo todo da brevidade da vida. Quantas pessoas queridas, próximas a nós, partiram, foram chamadas para estar na presença de Deus. Acabamos de falar que o Joanino está aqui porque foi picado pelo mosquito da dengue. É grave, é uma situação delicada. Graças a Deus ele está se recuperando bem. Mas sabemos de casos de pessoas que morreram por causa da dengue. Um mosquitinho, um vírus da Covid invisível. Nós estamos vivendo agora um momento de conflito, Rússia, Ucrânia e outras guerras que de repente nem são relatadas pela mídia. Então é um alerta para nós que a vida é muito breve. Hoje nós estamos aqui, mas nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Então é importante que façamos uma reflexão muito séria do que já aconteceu e do que está por vir. Planejar não é pecado. Há muitas pessoas que nem usam essa expressão mais pecado, né? Pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus que está aqui ou qualquer transgressão dessa lei. Agora, planejar a minha vida, fazer planos, sonhar, não é pecado. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Anote aí. Lembra que falamos na semana passada da importância de fazer uma anotação para depois você meditar Provérbios, capítulo 16, o versículo 1. Você pode planejar, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Nós temos aqui, empreender também não é pecado, é até uma ordem. Eu tenho que ter dentro de mim esse desejo de melhorar, de fazer diferença na sociedade, na minha vida profissional, com os talentos que Deus me deu. Eu posso empreender. Isso é uma ordem de Deus. Em todo trabalho, aproveito. Em todo trabalho honesto, aproveito. Mas ficar só em palavras leva à pobreza. Uma linguagem bem normal para que a gente possa compreender bem. Lá em Provérbios também, capítulo 14, o versículo 23. Então nós temos que empreender, nós temos que fazer planos, nós temos que melhorar sempre. Seja dentro das quatro paredes de um templo, a vida evoluiu. Nós precisamos trazer para dentro da nossa comunidade religiosa aquilo que nós podemos usar para o progresso, porque a sociedade evolui a cada instante. Pensadores da administração, ele é fantástico, Peter Drucker. Olha, escritor, professor, consultor administrativo, considerado o pai da administração e da gestão moderna, ou da gestão moderna. Olha o que ele diz, planejamento de longo prazo não lida com decisões futuras, mas com o futuro de decisões presentes. Então é importante que façamos um planejamento, tracemos o que desejamos para a nossa vida ou os sonhos que nós desejamos realizar. Isso tudo, de acordo com a vontade de Deus, é uma bênção. Rumores de guerra e toda a pressão por viver, sobreviver, podem nos influenciar a tomar decisões precipitadas. Trabalho com os meus alunos de inglês o jogo de xadrez. E já fiz isso na escola pública por muito tempo. E o jogo de xadrez nos ensina a fazer o movimento das peças, mas refletir o que pode acontecer lá na frente. Então é muito importante que nós, mesmo diante das pressões que vivemos agora, tomemos decisões que não sejam precipitadas, porque se assim o fizermos,
elas cairão nas decisões erradas de vida. A precipitação, talvez até natural, para que eu possa sobreviver, para que eu possa resolver um problema de imediato, mas podem revelar que eu sou uma pessoa presunçosa. Eu quero resolver. O meu eu se destaca. Eu posso revelar também uma certa impaciência de não esperar o kairós, o tempo de Deus. Pode refletir também que dentro de mim eu estou com medo, então eu preciso agir rápido. Insubmissão a Deus, que é o mais grave de tudo. Então é importante nós pensarmos, traçarmos planos, mas planos que estejam dentro da vontade de Deus. Optamos por vezes pedir a aprovação das decisões já pensadas. Às vezes procuramos até os gurus modernos para que nos auxiliem nessas decisões. E é uma opção. Então eu já pensei, eu já decidi, na realidade é a decisão tomada. Do que perguntar quais são as decisões dentro da vontade de Deus. Eu penso, eu quero, eu vou, eu tomo a decisão e depois lá no final então eu peço a bênção dele. Então é importante que reflitamos nessa manhã acerca disso. Planos para a minha vida. Realizarei? 3 alertas dentro desse cenário. E é importante que você anote, é importante que você reflita depois que encerrarmos esses minutos de estudo. 3 alertas dentro desse cenário. Primeiro, cuidado com a presunção. Cuidado com a presunção. Versos 13 e 15. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos 1 ano, e negociaremos e teremos lucros. Olha os planos. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como uma neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Tiago, na sua carta, ele nos alerta sobre os planos sem consultar e submeter a Deus. Por vezes nós ouvimos assim, você diz, olha, se Deus quiser, eu vou fazer uma viagem para o exterior. Ele quer, você vai porque Ele quer. Tiago alerta sobre os planos sem consultar e submeter à vontade de Deus. Cuidado então, número 1, cuidado com a presunção. Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Anote aí, Provérbios, capítulo 27, o versículo 1. E aqui tem a observação, leia a sua Bíblia, ore todos os dias, como falamos na semana passada, peça ao Espírito Santo, o autor dela, que te dê sabedoria. Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. É a palavra de Deus falando conosco. A presunção nos faz orgulhosos e falsos mestres com base em fantasia. Falsos mestres com base em fantasia, aquilo que nós vamos criando dentro da nossa mente e aquilo vai se desenvolvendo e de repente eu penso que eu vou chegar lá, eu penso que eu vou conseguir, eu penso que eu posso. E Tiago nos alerta que eu tenho que submeter o meu desejo, os meus planos à vontade soberana de Deus. A ansiedade temperada com o medo do amanhã, a fantasia da satisfação do sucesso imediato, podem nos tornar presunçosos e não confiantes. A vida não gira em torno de nós. Há pessoas que pensam que a vida gira em torno delas. É um ditado popular, gira em torno do umbigo delas. Não, a vida não gira em torno de nós. Confiança é diferente de presunção. A confiança vem do acreditar que a vida é navegável sob a orientação divina. Isso é confiar.
Isso é depender de Deus, com todos os problemas, com todas as dificuldades, com todas as dores da alma, dores físicas, dores da alma, com todas as provações. Confiança vem do acreditar que a vida é navegável diante de todas as tempestades. O cartógrafo, a bússola, o vento, a maré, as armações das velas, o timão, o capitão e o próprio barco, que é o veículo que navega sobre um curso, é o próprio Deus em sua trindade. É Deus dentro de nós, é Deus a nos dirigir através da ação do Espírito Santo aqui, operando dentro de mim, falando comigo. E quando eu leio esse livro precioso, ele me mostra por onde devo andar. Somos os tripulantes que confiam no piloto. O piloto está a dirigir o avião, seja o carro, seja o navio, a função dele. E eu estou lá tranquilamente, porque ele está no controle. Isso nos torna humildes, dependentes dos outros. Quando veio a pandemia, nós não compreendíamos o que estava acontecendo e agora a gente começa a tirar muitas lições. Uma delas, a humildade. O quanto nós dependemos uns dos outros. Ninguém é uma ilha, ninguém vive sozinho. Eu preciso de você, você precisa de mim, preciso dos meus vizinhos, meus alunos precisam de mim, eu preciso deles também. Isso nos torna humildes, tranquilos e confiantes viajantes. Reflita, somos presunçosos ou confiantes? Você que me assiste nessa manhã, é presunçoso ou é uma pessoa confiante? Você pergunta antes ou depois de ter feito um plano? Você traça, vou para tal lugar, penso em fazer isso e aquilo? Ou você pergunta, Senhor, qual é a tua vontade? Para onde devo ir? Para esse lugar, para aquele? Devo comprar isso ou aquilo? Em que momento não somos tripulantes? Queremos ser o piloto, administrar a nossa vida, controlar tudo. Reflita, leia, analise. Segundo, a vida é breve, o verso 14. Tiago alerta que a vida passa muito rápido. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Nós não somos absolutamente nada. É tudo muito breve, muito passageiro. E a morte chega para a criança, para o adolescente, chega para o adulto, para a pessoa mais experiente. Ninguém vai escapar dela. Todos nós, um dia, haveremos de prestar contas a Deus. E quando a gente fala um dia, há muitas pessoas que pensam assim, mas demora, eu ainda vou viver muito, vou aproveitar esta vida, e não toma cuidado do seu espírito, da sua alma, não alimenta a sua alma. A pandemia, uma picada de um pernilongo, de um inseto da dengue, um acidente, uma guerra, é tudo muito efêmero, muito passageiro. É melhor confiar do que arriscar às cegas. Confiar em Deus. O tempo não para. Assim escreveu Cazuza há um tempo atrás. É verdade, não para mesmo. Há pouco cheguei de um evento de gratidão a Deus por 104 anos. 104 anos. Da dona Graciliana, uma pessoa muito querida, de uma família muito amada aqui da nossa cidade. Oramos juntos, agradecemos a Deus, lemos a palavra e foi um momento muito especial. 104 anos. E o tempo não parou para ela. Ela está lúcida, consciente de tudo que está acontecendo à volta dela. Então o tempo realmente não para, é verdade. Mas não é um convite para a esbórnia. É muito comum hoje nós ouvirmos, muito comum. Temos que aproveitar a vida. Porque nós vamos morrer mesmo, certo? Nós temos que viver bem. Acabamos de ver lá atrás, empreender, sonhar, não é pecado. Mas nós temos que tomar cuidado com a maneira
que nós aproveitamos a nossa vida. Aqui está a nossa regra para viver. Mas como que eu vou saber a regra para viver se eu não leio, se eu não medito, se eu não procuro conhecê-la melhor? Isso se chama hedonismo, né? E nem a repreensão das vontades de arriscar. Então é importante que nós arrisquemos, mas sempre embasados no querer soberano do nosso Deus, porque é tudo muito passageiro, muito efêmero, e eu tenho que viver de uma maneira que eu honre a Deus, que eu sirva a Deus e esteja sempre me preparando para estar na presença dele quando ele me chamar. Nós temos aqui uma cantora famosa chamada Cia. E é muito, muito popular entre os adolescentes o trabalho dela. Aqui nós temos Drink through then back, till I lose count, I'm gonna swing from the chandelier. From the chandelier, I'm gonna live like tomorrow doesn't exist. Se você sabe inglês, você já entendeu. Se você não sabe, não tem problema, a tradução está aqui do lado. Bebo todas, até eu perder a conta. Vou balançar no lustre, do lustre, vou viver como se o amanhã não existisse. Isso daqui é cantado, é assim expressado pelos adolescentes, pré-adolescentes, cantam e já sabem muito bem o que estão cantando. E a mente deles está sendo trabalhada nesse sentido. Respeito o trabalho da Cia, mas dentro do contexto que estamos falando aqui agora, não combina. Uma outra cantora também, popular no meio dos adolescentes, popular no meio dos jovens, Ariana Grande. Seven Rings, o álbum dela. If I like it, then that's what I get. Yeah, I want it, I got it, I want it, I got it. Se eu gosto, é isso que eu ganho. Sim, eu quero, eu consigo, eu quero, eu consigo. Não está de acordo com o que está escrito aqui. Respeitando também a opinião, a maneira de viver da Ariana. Mas nós estamos aqui dentro de um contexto, nós estamos de acordo com o que está escrito e o que Tiago nos alerta na palavra de Deus. Insegurança e angústia é o que mais nós vemos e sentimos na sociedade atual. Não saber o que fazer ao saber que a vida é breve. Quando nós nos deparamos com pessoas angustiadas, deprimidas, elas se perguntam muito acerca da morte e algumas até tentam acelerar esse processo. Porque a insegurança, o vazio é tamanho. Como evito ser dominado por essa tensão sem ser levado aos extremos, ao desespero? Lembre-se, seu plano já foi traçado. Amar a Deus sobre todas as coisas, sobre todas as coisas. E ao seu próximo como você se ama. Não é fácil. Primeiro, amar a Deus. Nós oramos lá na casa da dona Graciliana, oramos hoje aqui e falamos: Senhor Deus, nós te amamos. Qual foi a última vez que você disse isso ao Senhor Deus numa oração? Senhor, eu te amo. Por muitas vezes você se coloca na presença de Deus para conversar com Ele e só pede, e só pede. Diga a Deus que você o ama sobre todas as coisas. Às vezes eu observo na mídia alguns escritos. Aqui está a razão da minha vida. Algumas postagens. Então nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente expõe da gente e fazer uma análise. Amar a Deus sobre todas as coisas. Família, bens materiais, posição que você ocupa na sociedade, o seu cargo. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. Essa é uma tarefa difícil. Quando o próximo é nosso amigo, simpático a nós, é fácil. E quando o próximo não é tão amigo, não é tão simpático a nós, temos que orar muito a Deus para que esse amor transborde dentro da gente. E pela graça de Deus nós certamente conseguimos e haveremos de seguir em frente nessa caminhada, proclamando o reino de Jesus e fazendo discípulos. Eu estava a conversar com a minha cabeleireira essa semana e ela dizia, Roseli Martins, e ela dizia do prazer em estar conosco
todos os domingos pela manhã, assistindo à escola dominical online. Não esqueça de me enviar, Janice. Assisto, ainda assisto com a minha mãe, com a minha família. E aí nós falávamos disso, dessa questão importante de proclamar o reino de Deus. Esse é nosso papel aqui. Nós estamos proclamando a palavra de Deus. Nós estamos falando do que está escrito aqui, sob muita oração. Há um grupo de 20 mulheres que toda semana se reúnem virtualmente, mas estão clamando a Deus para que essa escola dominical online seja uma bênção. E ela tem sido. Nós temos atingido mais de 200 famílias todo final de semana, através da escola dominical online, pregando a palavra pura, lendo a Bíblia, discutindo, conversando. E agradeço muito a participação dessas mulheres queridas que estão lá firmes nesse ministério, inclusive neste momento que a escola dominical online está sendo gravada. Fazendo discípulos. Que cada pessoa, ao assistir essa escola dominical, sentiu que foi tocada, sentiu que o Senhor falou ao coração dela, compartilhe. O propósito é esse, não compartilhar nomes, mas compartilhar a palavra do Senhor, fazer discípulos, confiando que sua vida está escrita por Deus que te ama incondicionalmente. Quando bater a insegurança, fez um plano, não deu certo, quando perder um pouco da confiança, como vimos lá atrás, lembre-se que a sua vida está escrita por Deus, não importa a sua idade. Dona Graciliana, 104 anos. É vontade permissiva de Deus. Ela está viva porque Deus tem um plano para a vida dela. Orando antes de qualquer ação. Há um pensamento que diz assim, que toda ação que você planeja sem oração se transforma em frustração. Vou repetir. Toda ação, todo plano que você faz, toda ação que você planeja sem oração, ela se transforma em frustração. E é importante deixarmos bem claro, oração a Deus, que é o único, não tem outro, que possa nos orientar, nos abençoar. Como está a sua vida, sabendo que ela é como neblina? Agora, você que está assistindo ou ouvindo, como é que está a sua vida? Sabendo que amanhã pode ser que você não esteja viva ou vivo, porque a nossa vida é como a neblina, que desaparece. Por último, entregue o seu plano a Deus, o seu Criador. Finalizando o estudo da nossa escola dominical desta manhã. Entregue. Coloque nas mãos de Deus. Verso 16. Agora, entretanto, vos jactais. Eu deixei para definir o jactar-se agora no final. Vangloriar-se dos seus próprios feitos ou méritos ou conquistas. Chamar atenção para suas qualidades, para algo que possua ou realize. Tudo que temos, os dons, os talentos, é para agradar o nosso Deus. Então eu não tenho que me jactar, eu não tenho que ser arrogante, eu não tenho que me vangloriar. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante, essa é maligna, vem do diabo. Entregue o seu plano a Deus. Agora, vejam que interessante aqui na sequência. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmo 37, 5. Anote. Mais tarde, leia novamente, reflita qualquer plano, qualquer ação para amanhã ou hoje à tarde, após o almoço, algo que você esteja planejando, solitariamente, ou em família, ou com amigos. Entregue. Coloque nas mãos de Deus. Ou de repente você está vivendo um momento conturbado, aquilo que você queria para a sua vida não aconteceu. Espere, volto a dizer, no kairós de Deus, no tempo de Deus. Nós queremos agir precipitadamente e somos presunçosos. Entrega o teu caminho ao Senhor. Salmo 37, 5.
Caminho não é um plano. Caminho não é um plano. Desejo planejado, mas sim o curso da vida. Já pensou? De repente você já viveu 40 anos da sua vida, ou você já viveu 35, 20, 25, 60, 70 e ainda não entregou a sua vida, nas mãos do Senhor. Você está vivendo, você vai a uma igreja, você frequenta uma igreja ou não, você teme a Deus, mas ainda você não assumiu um compromisso sério de vida com Ele. Você e Deus. Sem nenhuma pessoa intermediando humanamente falando, porque nós nos achegamos a Deus através de Jesus, que morreu numa cruz, ressuscitou, morreu pelos nossos pecados, vive novamente e hoje advoga por nós. Ele é o nosso advogado e nós estamos na presença de Deus através dele. Então, se Ele é o Senhor da minha vida, tranquilo, eu sigo segundo a vontade de Deus, porque o curso da minha vida é dirigido por Ele. Evitar a presunção, sabendo da vida que passa rápido, exige orientação. Aqui está. A Bíblia, ela foi escrita por homens inspirados por Deus. Homens comuns. Eles escreveram e Deus, o Espírito Santo, deu a eles sabedoria. Mas não é um livro para ficar guardado, para ser apenas utilizado nos finais de semana. É um livro para ser lido diariamente e, de preferência, numa leitura contínua, uma leitura responsável, num ambiente sossegado, onde você possa realmente ouvir o Senhor a falar ao seu coração. Nós desejamos isso, o saber como fazer. Peça ao Espírito Santo e Ele vai te dar sabedoria. Estude a Bíblia com seriedade. Busque a Deus com responsabilidade. De manhã, ao meio-dia, ao entardecer. Essa semana eu encontrei com uma jovem na praça que se chama Luz. E, de repente, surgiu o instrumento musical, nós falamos sobre música, e ela me pediu para cantar uma canção, e cantei a canção, e como alguém havia dito a ela na conversa que eu era professora de inglês, cantei alguma canção em inglês, e ao mesmo tempo fui traduzindo. E a canção dizia, fale uma oração pela manhã, bem baixinho. Fale uma oração ao meio-dia. Fale uma oração a Deus, é claro, ao entardecer. Deus pode ouvir a sua oração pela manhã, ao meio-dia, ao entardecer. E a última que eu pedi para a Luz, a jovem da praça, olha, reflita bem, analise bem nesse seu caminhar pela vida, no seu traçado aí de bicicleta, Jesus pode vir de manhã, ao meio-dia ou ao entardecer. Você está preparado? Nós desejamos isso, o saber como fazer. Nesta vida de brevidade, ore a Deus para lidar com as miragens, promotoras de sucesso rápido. A humildade nos faz viajantes que vibram com as descobertas. O Amir Klink, ele fala isso, que toda pessoa deveria ter uma experiência de viagem como a dele, solitário, no mar, refletindo acerca da vida. Aceite o plano de Deus e a sua vontade, pois eles são perfeitos. Não reclame, aceite a vontade de Deus para a sua vida, porque a vontade de Deus é perfeita. Ele conhece o nosso ontem, hoje e amanhã. O Senhor sabe o que se passa na sua vida. De repente, eu conheço você de longa data, mas eu apenas conheço a sua aparência. Eu não sei o que se passa no seu interior, eu posso conhecer alguns traços da sua personalidade, mas quem conhece a sua história é o nosso Deus. Por isso que nós não temos que julgar as pessoas. Nós temos que sempre olhá-las com amor, com o olhar daquela pessoa que realmente ama. Porque cada pessoa tem a sua história. Se é inseguro, creia que há graça da confiança real. Creia que existe a graça da confiança real. Vida centralizada em Jesus é o que você precisa para mover e não ficar parado, para traçar planos, para sonhar, mas essa vida tem que ser centralizada em Jesus.
É a razão da nossa existência. Não é meu pai a razão da minha vida, não é a minha mãe, não é o meu namorado, não é o meu trabalho, não é a minha aparência física. A razão da minha existência, a razão do meu viver é Jesus que vive aqui no centro dele. Creia que há a graça da humildade para você parar um pouco e depender da nuvem e da coluna de fogo que se move. O povo de Israel, durante o tempo que caminhou no deserto, durante o dia eles tinham a nuvem que os protegia do sol e durante a noite eles tinham então aqui a coluna de fogo. Eu fico a pensar quando leio esse texto, essa parte da história bíblica, que coisa fantástica, que coisa maravilhosa. Mas essa presença nós temos ainda conosco, a presença poderosa do nosso Deus, a nos mostrar o caminho a seguir. Basta ler. Assim se moverá corretamente. Então podemos orar como diz John Newton. O que você quiser, quando quiser e como quiser. John Newton, um inglês que era traficante de escravos. A história de John Newton, a primeira parte é muito triste. Mas quando John Newton enfrenta um terrível temporal, e ele viu que realmente ele iria morrer em meio àquele tráfico de escravos, ele clama a Deus e Deus o atende. E aquele homem é transformado a partir daquela provação que ele perderia a sua vida. E ele escreve Amazing Grace, um dos hinos mais cantados na hinologia cristã, cantado dentro e fora das igrejas, traduzido pelo Maravilhosa Graça. Conheçam a história também de John Newton. Nós poderíamos colocá-la aqui, mas é sempre bom despertar nas pessoas o prazer da leitura. Conheçam a história dele, a transformação de vida que aconteceu nele e depois o que ele fez em prol da pregação da palavra de Deus. John Newton. O que você quiser, Deus. Quando quiser, Deus e como quiser. E cantar com muita segurança. E cantar com muita segurança a mensagem que vem à frente. Encerrando a nossa escola dominical nesta manhã, nessa breve reflexão. Eu gostaria que vocês observassem aqui. Eu quero ser, Senhor amado, como o vaso nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Essa é uma das canções mais cantadas. Já cantou-se muito no passado, canta-se no presente e certamente muitos haverão de cantá-la, porque ela é uma realidade na nossa vida. Que o Senhor Deus quebre dentro de mim aquilo que não está sendo para a glória dele. Aquilo que eu planejei e não está de acordo com a vontade dele. Leiam, reflitam. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso. Nós temos aqui a imagem de um vaso nas mãos do oleiro. Ele, o nosso Deus, quebra a minha vida, quebra o meu coração, transforma a minha vida. Faz de novo, faz ela novinha. Eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Que o Senhor continue a nos abençoar, que o Senhor continue a nos dar vitórias, a nos mostrar o caminho a seguir e que os nossos planos estejam de acordo com a vontade dele. Antes de encerrarmos a nossa escola dominical, vamos fazer uma oração? Oremos juntos. Senhor, nós te agradecemos por este momento precioso, o momento que o Senhor falou conosco e que nós possamos, Senhor, agora, ao refletirmos acerca da Tua Palavra, colocarmos em prática. Cuida, Senhor, de cada pessoa que assistiu à escola dominical online nessa manhã. Que o Senhor esteja dando a ela sabedoria, discernimento, paciência, compreensão. Se estiver doente fisicamente, a cura, emocionalmente também. Liberta essas pessoas das dores da alma,
que refletem no físico, se estiverem depressivas, se estiverem nos hospitais, que possam receber a alta, que o Senhor possa estar operando, que os planos do Senhor aconteçam e que cada um de nós possamos compreender que a Tua vontade é soberana. Cuida, Senhor, da nossa cidade, daquele que a administra, assim como aqueles que estão à sua volta neste processo. Cuida, Senhor, do nosso Estado. Cuida, Senhor, dos professores em sala de aula, para que tenham sabedoria para cuidar das crianças e que as famílias eduquem os seus filhos com muito respeito, com muita responsabilidade. Cuida, Senhor, da administração desse país, da sabedoria ao líder, aos seus auxiliares, que tenhamos um governo que honre o Teu nome. Sara, Senhor, a nossa nação. Obrigada pela Tua presença e pela Tua paz, no nome precioso de Jesus. Cantem comigo.